Aí aqueles caras todos truculentos, sujeito Não, de braço homem, veio cruzado, aqui, né? deu a Viu? cara. O Renato, braço cruzado, assim, cara de mal, e o Breno Lopes na frente falando, desculpa, porque eu não pensei bem, quero pedir perdão, e os caras tudo atrás, gigante, com o braço cruzado, uma pressão, né? Assim, o Breno tá ali falando porque ele tá sendo pressionado a falar. Ele foi obrigado a ir lá falar. Cara, posso falar uma coisa como jogador, cara? É o seguinte, o jogador entra em campo, quando o cara perde um gol, tá numa fase ruim, os caras tentam quebrar o carro, os caras ameaçam a família, os caras tentam bater em você, os caras te xingam 90 minutos, os caras ofendem a sua família inteira na hora que você tá jogando. Aí o cara reage, ele tem que pedir desculpa. O cara reage, ele tem que pedir desculpa. Ele reagiu, ele fez o certo? Não, ele não fez o certo. Ele foi mal educado? Ele foi mal educado. Mas na hora que ele tá no campo, ouvindo todo mundo xingar o cara, e ele faz o gol, ele tem a reação que vem na cabeça dele. Vem na cabeça dele aquilo. Ele não é aquilo. Ele não é um cara que sai mostrando o dedo para todo mundo. Ele não é um cara que já mostrou o dedo para a torcida do Palmeiras mais vezes. Ele não é um cara assim. Ele explodiu porque estava sendo xingado pela torcida do Palmeiras, que depois ele teve que pedir desculpa. Alguém deles ali falou assim, ô Breno, deixa eu te falar uma coisa. A gente também quer te pedir desculpa, porque você fez o gol contra o Santos na final contra a Libertadores, e agora nós exageramos no sábado, xingamos você demais, desculpa que nós agimos mal também. Não, o torcedor não pede desculpa pro jogador. O jogador que tem que ir lá na sede da torcida organizada pedir desculpa por quê? Põe na balança o risco que corre o jogador quando está em fase ruim com a torcida organizada e coloca a torcida organizada do outro lado. Meu, não dá. A balança é assim, ó. O jogador, ele é ameaçado, o carro quebra, os caras quebram o carro, risca, arruma armadilha, não pode ir no supermercado, não pode ir no cinema, ameaçam a mulher do cara, manda uma mensagem no celular do filho do cara que está na escola. Isso a torcida organizada faz. O torcedor faz. Por que ele não pede desculpa? Por que não pede desculpa? Por que o jogador tem que pedir desculpa? Cara, o jogador está trabalhando lá. O jogador está trabalhando lá. O trabalho do jogador em futebol é o dia do treino e o dia do jogo. Quando ele entra em campo para jogar contra uma equipe, ele está trabalhando. Não é a pelada que os torcedores da torcida organizada fazem de sábado de manhã fazendo um churrasco. Eles acham que é a mesma coisa. Eles acham que é a mesma coisa. Então o cara está trabalhando lá, a coisa não está certa, a coisa não está dando certo, ele está errando, ele perde gol e os caras começam a ofender o tempo todo o cara. Eles esperam que reação do cara dentro do campo. Ninguém sabe qual é a reação do cara que vai ter dentro do campo. Já não teve cara que subiu na grade e xingou o torcedor? Não teve isso já? Várias vezes? O César não subia no alambrado, o César do Palmeiras não subia no alambrado, e nem sempre ele subia quando ele fazia o gol, porque ele estava contente com a torcida. Às vezes a torcida estava vaiando, ele fazia o gol e subia na grade e xingava todo mundo. Sabe? Então, o que fizeram o Breno Lopes ali, eu fiquei olhando, eu tive pena do Breno Lopes. Eu fiquei com dó do Breno Lopes, naquela situação que ele estava ali, com 4 caras gigantes atrás dele, com o braço cruzado, como quem diz, se você não falar isso daí, nós vamos dar porrada em você. Se fosse... Ocasão, sabe o que me deu a impressão? Só uma coisa, se fosse história em quadrinho, sabe aquele balãozinho que tem em cima do história em quadrinho? E até assim nos caras, se você não falar o que nós mandamos, vai ficar ruim para você. É o balãozinho dos caras que estavam atrás dele. Sabe o que me deu a impressão? Eu concordo que ele errou, pode pedir desculpa, né? Seria o certo a fazer, mas o jeito que foi, se você olhar na entrelinha, parece uma imagem daqueles filmes que os caras sequestram alguém e obrigam a pessoa a mandar um vídeo pedindo resgate, falando que tá vivo. É horrível, a cena toda é muito aflitiva. Exatamente, né, é isso mesmo que você falou. É isso mesmo que você falou. Só faltou os caras estar com capuz na cabeça, sabe? Com o rosto coberto. Só faltou estar com o rosto coberto. Porque a cena era de sequestro. Que você falou, de filme, né? Não era isso, Renato? Era isso. Eu estava vendo a hora que um daqueles grandões ia dar um pedala na cabeça dele, se ele falasse alguma palavra errada.